Olá, meu irmão, minha irmã. Vamos continuar a trilhar este nosso caminho do perdão como um estilo de vida. E hoje, dia de São Camilo, dia 14 de julho, dia em que ele, em 1614, deixou este mundo para voltar à casa do Pai, vamos pedir a São Camilo que ele interceda por nós, para que nós também encontremos a graça da misericórdia, assim como ele encontrou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Camilo de Leles, rogai por nós. Eu gostaria de convidar você, meu irmão, minha irmã, no dia de hoje, para que você faça uma pausa e escute estas palavras que hoje nós vamos meditar sobre o perdão, para que de fato o sabor de uma vida nova comece a brilhar na tua vida. Eu quero te convidar para o primeiro passo deste nosso lindo caminho de libertação, o passo do reconhecimento e da aceitação das próprias faltas. Para vivermos o perdão como estilo de vida, devemos ter como ponto de partida o reconhecimento honesto da nossa miséria humana. Joseph Tissot, depois eu vou deixar na descrição do vídeo a referência deste livro que eu estou usando, ele escreve o seguinte: é ao mesmo tempo uma honra, mas também um tormento para o homem decaído que jamais consiga habituar-se com as suas faltas. Como é difícil, né? Nós termos o reconhecimento da nossa falta. Como é difícil aceitar que somos fracos. Diz ele: príncipe destronado, desclassificado pelo pecado dos seus primeiros pais, ele conserva, apesar disso, no mais fundo do coração, um sentimento da sua nobreza de origem e da sua inocência que deveria caracterizá-lo. É como se na nossa humanidade existisse impresso esta realidade de príncipes, mas ao mesmo tempo príncipes destronados, porque falhamos. Nossos primeiros pais falharam. Na verdade, a falha dos nossos primeiros pais é a nossa falha, é a nossa essência, é aquilo que somos, pecadores. Ele continua: cada vez que cai, reprime com esforço uma exclamação de surpresa, como se lhe tivesse acontecido um acidente extraordinário. É como que essa realidade fosse uma negação, né? Tissot diz que é uma repressão, portanto, um esconderijo, onde nós camuflamos o nosso erro, não trazemos ele à tona, não aceitamos como se fosse algo inconcebível. Existe em nós uma tendência natural em não admitir as próprias faltas. Isso se dá por meio de um desejo que existe em nós e é autêntico, o desejo da perfeição. Então, o desejo da perfeição é um desejo autêntico, é uma coisa boa. Mas, ao mesmo tempo, este desejo tantas vezes cria uma ilusão no nosso coração de que somos perfeitos e, portanto, não pecamos, não erramos, não falhamos. Esse desejo de perfeição é um ideal, muitas vezes alto demais. E esse ideal nos leva a minimizar nossos erros, ou aniquilá-lo, ou dizer que ele não tem força, que ele é muito pequeno. Empreendemos tanta energia em esconder os nossos erros que acabamos acreditando que não somos pecadores e não temos pecado algum. Um exemplo bem claro disso é quando nós chegamos no confessionário e dizemos ao sacerdote que não temos pecado, quase que buscando o sacramento só para cumprir apenas e tão somente um preceito.
não precisaríamos do sacramento. Esta é a mentalidade ideal que nós criamos, né? Uma fantasia. O primeiro passo do reconhecimento da própria falta é sermos verdadeiros conosco mesmo. Não existe nada mais libertador do que a verdade. Diz Jesus, a verdade vos libertará. Olhar a realidade, tirando as ilusões de perfeição que nós criamos. Nesse passo, é preciso lembrar que a mentira e a ilusão nos impedem de mergulhar na misericórdia de Deus. Como é saboroso o abraço misericordioso do nosso Deus. São Paulo diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus, portanto, é dada àqueles que se reconhecem pecadores. E quantas vezes nós perdemos a oportunidade de experimentar a misericórdia de Deus por conta da nossa fraqueza de não admitir os nossos erros. Para este caminho, é preciso olharmos para nós com autenticidade, aceitando as nossas faltas. E para esse caminho, é necessário destruir 4 mecanismos de defesa que criamos e alimentam a nossa ilusão de perfeição. O padre Amadeu Cecchini apresenta esses 4 mecanismos de defesa. O primeiro é a pretensão de eliminar o mal. Existe uma busca em nós por cancelar da vida a realidade do mal. A consequência dessa busca acaba fazendo do ser humano um ser dividido em 2 partes, uma boa e outra má. Não nos dá a integridade do nosso ser. Então a gente relega aquilo que é mal, esconde, ficando assim, aparentando somente aquelas coisas boas. Como é incômodo reconhecer e carregar a parte negativa de si. Ela é progressivamente afastada dos próprios olhos e, por assim dizer, reduzida ao mínimo, enquanto toda a própria consideração fixa na parte positiva do nosso ser. Então, falhamos e escondemos nossas falhas. E falamos apenas das coisas boas que somos, né? Principalmente na realidade da confissão. Quando um erro fica em evidência, geralmente apontado por outra pessoa, nós acabamos caindo na real e ficamos desiludidos e acontece em nós a depressão e a raiva contra si mesmo. A busca por perfeição nos leva a projetar nos outros a impaciência com os erros. Então não admitimos o erro do outro, o que ajuda a nos iludir que somos justos. Então, como eu não aceito o erro do outro, não aceito o meu próprio erro, então eu, por meio desta não aceitação, eu continuo fixado na ideia de que eu sou bom, por isso posso julgar aquilo que o outro faz de errado, né? Então tenho a pretensão de eliminar o mal, né? Julgando o erro do outro. O segundo mecanismo de defesa é a tentativa de ignorar o mal. Nesta fase, a nossa mente tranquila e medíocre busca apenas saber, de forma minuciosa e detalhista, o que não se pode fazer, ou seja, não cometer os pecados mortais, para satisfazer seu reduzido nível de aspirações na vida espiritual. Daí surge em nós aquela ideia, basta viver na graça. Então, é não cometer os pecados mortais, né? Não pecar contra os 10 mandamentos, e basta viver na graça. Então, esta atitude, diz Cecchini para nós, é uma atitude medíocre, que não nos faz progredir. Corremos o risco aqui de esquecer que o ser humano foi concebido na culpa e é pecador na profundidade do seu ser. Então existe em nós a realidade do pecado.
Então, não adianta simplesmente vivermos camuflados na tentativa de não cometer pecados mortais. Mesmo não cometendo pecado mortal, nós somos pecadores. Está em nós esta essência. Nós não seremos santos apenas deixando de cometer pecados mortais. Esse é apenas o início do caminho da santidade. Nós seremos santos em profundidade se nós reconhecermos a nossa humanidade e, ao mesmo tempo, a necessidade de um Salvador e a beleza e a humildade de ser salvos. Aqui está a grandeza da virtude dos santos. Os santos, mesmo não cometendo pecado, se reconheciam pecadores. Está na essência da nossa humanidade. Se ignorarmos o mal em nós e olharmos somente para os pecados mortais, nós tendemos a camuflar os pequenos erros que são as faltas veniais, ligadas à nossa emoção, aos nossos instintos, aos nossos desejos, aos nossos pensamentos. O que sempre mais temos deixado de lado, e essas pequenas faltas é uma tendência em nós de fingir que elas não existem, torna-se aos poucos senhor do nosso coração, tornando-se assim, em seguida, um pecado mortal. O terceiro mecanismo de defesa é a obsessão da culpa. A pessoa cria uma prisão em torno do pecado, voltando-se a ele sempre para se autopunir. O escrúpulo, ou a culpa, começa com a não aceitação da sua condição de pecador. Então, nós acabamos idealizando uma perfeição infalível. A pessoa tem a pretensão de ocupar o lugar de Deus para definir o que é bem e o que é mal. Geralmente, a mente do escrupuloso, ou de quem se sente demasiadamente culpado, é profundamente legalista. Esta é uma tendência da mente escrupulosa, né? Buscar ser estritamente legalista, dado e apegado à lei. Essa pessoa vê pecado em toda parte e muitas vezes acaba personalizando os sentimentos, sendo assim autopunitiva e também acaba não aceitando o pecado do outro. No fundo, o sentimento de culpa nasce mais do amor próprio ferido que da consciência de ter ferido o amor de Deus. É como se eu não aceitasse a possibilidade de errar. Então, o amor próprio foi ferido pelo erro, né? Apareceu a evidência, sou pecador. E daí eu não aceito esta realidade. Então, o que foi ferido foi o amor próprio, não foi o amor a Deus. A cura da culpa, por isso, é tirar a pessoa de si mesma. Quando a pessoa liberta-se de si, ela busca colocar as suas energias no serviço aos outros e sai do egoísmo. Nesse momento, ela aprende a deixar apenas de olhar e admirar o seu sonho de perfeição irrealizável e começa a ver o outro e a servir. Então pode se libertar do sentimento de culpa. O quarto mecanismo de defesa é a trave no olho. A mente impele a pessoa que comete um erro ou constata uma limitação a transferir a culpa e o castigo próprio para outra pessoa. Ao escondermos as nossas faltas, nós tendemos a olhar somente o erro do outro como um mecanismo de defesa, como esconderijo do pecado. Então, eu olho só para o outro, não olho para mim. Então, me incomoda o outro, né? Para que eu não olhe para dentro de mim mesmo. Quando nós
podemos analisar isso dentro de nós com serenidade, meus irmãos. Quando a gente critica demais as outras pessoas, é sinal que a gente não tem coragem de olhar para dentro de nós mesmos. Olhamos para os outros e ora os supervalorizamos como melhores do que nós, ou ora os rebaixamos. Essa tendência é comum a quem não reconhece os próprios erros e por isso se torna incapaz de encarar a realidade do outro, a sua verdade. Nós vamos continuar nos próximos vídeos a aprofundar a realidade da culpa. Então continue nos acompanhando, continue meditando conosco sobre esse caminho de libertação. Como exercício para o reconhecimento e aceitação das próprias falhas, eu gostaria de propor para você um poema de um autor desconhecido, bastante antigo. Esta meditação poderá nos ajudar a reconhecer o próprio erro e a sermos livres, aceitando as nossas falhas. O poeta escreve assim: caminho pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu caio dentro dele. Estou perdido. Estou indefeso. Não é minha culpa. É preciso a eternidade para conseguir sair. Caminho pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Finjo que não o vejo. Caio dentro dele de novo. Não consigo acreditar que estou neste mesmo lugar. Mas não é minha culpa. Ainda é preciso um longo tempo para conseguir sair. Caminho pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu vejo que ele está lá. Ainda caio dentro dele. É um hábito. Mas meus olhos estão abertos. Eu sei onde estou. É minha culpa. Saio imediatamente. Caminho pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Dou a volta ao redor dele. Caminho por outra rua. Autor desconhecido. Este texto muito me impactou. A primeira realidade é que buracos existem. A nossa vida é feita de limitações. Os buracos podem ser uma oportunidade para crescermos. Os buracos podem ser uma oportunidade para nos conhecermos e, portanto, sermos livres diante das nossas escolhas. O buraco existe. O difícil é termos a coragem de admitir que estamos dentro dele. É minha culpa. Quando reconhecemos, é minha culpa. Não fracassadamente, não para nos condenarmos, não para nos autopunir, mas para recebermos o abraço do perdão. Então temos a força e a energia para sair do buraco. Pense nisso, reze sobre isso. Que Deus, em sua infinita bondade, te ajude neste caminho de libertação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Camilo de Leles, patrono dos doentes, dos profissionais da saúde, dos hospitais, desça sobre você, sobre sua casa, a bênção do Deus rico em misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.